Olha, sinceramente, esse ministro Paulo Guedes é tremendo de um filho da... Oi, amiguinho politizado, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre inflação como parâmetro para a recomposição salarial dos trabalhadores. Sim, vamos falar de economia política. Eu estou aqui vendo uma matéria que saiu em todos os jornais acerca da intenção do ministro da Fazenda, capitaneado pelo ilustríssimo senhor Paulo Guedes, em modificar os parâmetros para a recomposição salarial dos trabalhadores. Em matéria que saiu no portal G1 no dia 20 de outubro, o então ministro da Economia confirmou o plano de desvincular a recomposição do salário mínimo da inflação. Segundo o inominável ministro, a mudança da metodologia visa corrigir erros do teto fiscal do país. Na intenção de garantir o pagamento do Auxílio Brasil para o próximo ano, o fofíssimo ministro da Economia quer imputar esse ônus no ônus do trabalhador brasileiro. Não sei se vocês sabem, mas a medida descaradamente eleitoreira do candidato à reeleição só consegue garantir o pagamento do Auxílio Brasil aos necessitados até o final do exercício de 2022, o que garante que o último pagamento ocorrerá no mês de dezembro do ano atual. Isso porque a manutenção do auxílio para o ano de 2023 não está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso mesmo, meus amigos. A fim de evitar que, numa possível continuidade do governo da família tradicional brasileira, o atual presidente seja enquadrado no crime de responsabilidade fiscal e considerando a vigência do teto de gastos, que foi aprovado à época do governo do Vampirão, que segue firme e forte e vai seguir por longos anos, o então ministro da Economia, em mais uma de suas ideias mirabolantes de massacrar a classe pobre e trabalhadora, demonstra claramente a intenção de desindexar o salário mínimo da inflação. Pessoal, mas assim, o que isso significa? A recomposição salarial, na verdade, ela visa garantir o poder de compra do trabalhador. Ela se dá por meio da indexação do reajuste do salário mínimo pelo INPC, que quer dizer o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice é usado para observar tendências de inflação. É calculado com base no preço médio necessário para comprar um conjunto de bens de consumo e serviços essenciais no país, comparando por períodos anteriores. Assim sendo, o INPC é o indexador utilizado para parear o salário mínimo frente à alta de preços de produtos e serviços, principalmente em períodos de quadro inflacionário. Contudo, aqui vale ressaltar, mesmo que resumidamente, então, o conceito de inflação. Acho que vale a pena a gente discutir sobre isso. A grosso modo, a inflação pode ser compreendida como a alta generalizada e persistente no nível de preços, o que significa que não basta que seja o aumento de um produto em particular. Na verdade, perfaz um aumento generalizado. Isso porque existem casos de produtos que vivenciam períodos de baixo estoque ou de escassez. Por exemplo, é o caso de alguns gêneros alimentícios, como frutas de estação, de época, por exemplo. Então, o processo inflacionário necessariamente exige que esse aumento seja generalizado e influenciando toda a cadeia de produtos e de forma persistente, se repetindo por um período consideravelmente longo. Assim sendo, o período inflacionário necessariamente exige que esse aumento seja generalizado, influenciando em toda a cadeia de produtos e de forma que persista, se repetindo por um período consideravelmente longo. Esse mesmo processo inflacionário compromete o setor produtivo da economia capitalista em entender os seus próprios custos da cadeia produtiva. Também não permite uma noção real desses custos de produção, bem como sua estimativa de receita. Em contrapartida, o dito setor produtivo, na tentativa de manter a sua margem de lucro, repassa essa incerteza para o setor atacadista,
que passa, né, que na verdade repassa para o setor varejista e culmina no repasse ao consumidor final, sendo este, portanto, aquele que irá provar o amargo sabor do aumento dos preços no comércio, né? E é aí que voltamos a falar sobre a indexação do salário mínimo por meio desse Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Então, gente, o plano nefasto do ministro tem o objetivo de modificar essa indexação. Segundo o ministro, o reajuste do salário mínimo se daria com base na prévia do teto da inflação para o ano. Mas assim, o que eu quero dizer, na verdade, com essa expressão teto da inflação? Para esse termo, teto da inflação, significa a meta de inflação, ou seja, o percentual máximo a ser perseguido pelo governo, não podendo, portanto, ultrapassar esse valor. E para isso, o governo, por meio de sua política econômica e também política monetária, que são coisas diferentes, faz uso de diversos mecanismos a fim de que essa meta seja alcançada. O governo ele sai vitorioso quando consegue chegar a um nível próximo do teto ou abaixo, e fracassa quando esse índice de inflação ultrapassa esse teto. Sobre política econômica e política monetária, eu me comprometo a explicar a diferença entre eles nos próximos vídeos, tá bom? No mais, dentre os mecanismos mais utilizados pelo governo, por exemplo, a gente pode citar o arroz salarial, o aumento da taxa de juros, a desoneração de impostos e tributos em certos produtos que impactam diretamente na cadeia generalizada de preços, como é o caso que está acontecendo recentemente, de desoneração e até de retiradas de tributos ou diminuições de alíquotas no preço dos combustíveis, né? Na gasolina, no diesel, no etanol, né? Isso acaba realmente impactando em toda uma cadeia, não só produtiva, como uma cadeia de disponibilidade de produtos que dependem desse combustível para serem distribuídos, né? Que a sua logística depende desses combustíveis. Também podemos citar o controle da oferta de produtos no mercado e, em casos mais extremos, o congelamento de preços e salários. Contudo, gente, um dos fatores que mais me deixa indignado é a metodologia perversa adotada. Aí vocês me perguntam, como assim, Jefferson? Mas pode ser mais claro para a gente? Bom, então eu vou responder. Pessoal, a metodologia de fazer a recomposição salarial com base na estimativa da meta da inflação não vai retratar a real necessidade dessa recomposição no final das contas. Isso porque o valor a ser corrigido será menor e, portanto, o trabalhador brasileiro não terá preservado o seu direito de poder de compra. Na verdade, o poder de compra do trabalhador vai ficar comprometido de forma significativa, tá? Gente, eu digo isso a vocês porque a economia capitalista de viés neoliberal, e isso inclui o nosso país, isso inclui o Brasil, tem os seus vícios nos seus ciclos de crescimento e seus ciclos de crise. Vale ressaltar o caso brasileiro, né? Vale ressaltar a nossa situação, que em períodos de crescimento econômico, a economia acelerada provoca uma alteração sensível na oferta e demanda, aquele clássico binômio do liberalismo econômico. A questão mais específica, né, a questão do caso brasileiro, é a alternância entre as fases de crescimento econômico, que é sempre muito tímido, tá? Crise econômica, e o Brasil ele sempre passa por um período de persistente quadro de estagflação, né, que a gente pode, a grosso modo, dizer, né, que é uma situação simultânea de estagnação econômica, ou até mesmo em certos momentos de recessão econômica, com altas taxas de juros e inflação persistente. Voltando a falar sobre o conceito de inflação, o seu principal desdobramento é a corrosão do poder de compra das pessoas. Por exemplo, os R$100 do mês de outubro do ano passado não têm o mesmo valor dos R$100 de outubro desse ano. Isso por quê? Isso porque o índice acumulado desses últimos 12 meses de inflação vem corroendo aos poucos o poder de compra. A melhor forma de entendermos como a inflação altera o poder de compra do trabalhador é por meio do valor, por exemplo, da cesta básica. O aumento generalizado dos preços causados pela inflação impacta diretamente no valor da cesta básica.
E sem uma política econômica adequada de recomposição salarial, o valor dos alimentos acaba tomando para si uma parcela cada vez maior do orçamento das famílias, principalmente dos mais pobres. Assim sendo, pessoal, para eu não me estender muito, é esse o plano demoníaco aí desse Paulo Guedes. E você, trabalhador, inclusive, né, os pobres de direita, vão continuar trabalhando, na verdade, da mesma forma, vão continuar girando a economia ao vender a sua força de trabalho, vão continuar gerando mais valor, ou seja, lucro para esse burguês, o burguês safado, né, que é detentor de todos os meios de produção e escravização 2.0, né? E enquanto isso, a mão invisível do mercado neoliberal vai continuar agindo, enquanto os salários vão continuar achatando. E nisso, eles vão nos privar do lazer, do vestuário, das idas ao dentista, de cuidados estéticos e tudo mais o que eles puderem, até sobrar a relação trabalhar para pagar conta e, quem sabe, comer. Enquanto os bancos, meu amor, vão continuar lucrando, sabe? O orçamento secreto vai continuar jorrando dinheiro, dinheiro que é nosso, tá? E nas mãos desses políticos vagabundos aí, que nós, né, elegemos aliados ao sistema que atualmente está presente, que eu já falei no vídeo anterior. E é isso, gente. Esse é o plano aí do senhor Paulo Guedes, né, de toda essa política neoliberal que está sendo instituída com muita força, né, desde o governo do vampirão do Temer, e segue com força aí a passagem de boiada nesse governo atual, né? E pode, né, existe uma possibilidade muito grande de que essa boiada continue passando para os próximos 4 anos. Olha, e antes que alguém venha me dizer, aquela herança maldita, e o PT... Gente, abre a mente, por favor, vamos abrir a cabeça, tá? Todo esse projeto, essencialmente capitalista neoliberal, que está em execução por meio desse ministro, desse governo, mas que também esteve no governo do Temer, entendeu? Com o Henrique Meirelles, sabe? Ele é um projeto mundial, tá? Ele faz parte de um projeto mundial. E esse projeto é simplesmente de manutenção do posicionamento das nações na economia mundial. Então, o que está acontecendo é um ajuste, uma manutenção da posição do Brasil na economia. Bom, pelo que me parece, inclusive forçando de que o agro é tech, o agro é pop, o agro sustenta, de que o agro é o pilar da economia, basicamente estão nos jogando para escanteio, né? Mais uma vez, de um país capitalista, neoliberal, periférico, agroexportador de commodities, ou seja, de produtos de baixo valor agregado, enquanto outros países estão investindo em tecnologia, robótica, nanotecnologia e por aí vai. Enquanto isso, a gente vira o quê? O celeiro do mundo, exporta carne, soja, leite, derivados, isso. Esse vai ser o papel do Brasil se continuarmos com essa política neoliberal. Isso vai nos jogar para escanteio, para a periferia do capitalismo. Eu não estou dizendo se eu sou a favor ou contra o sistema que está agora. Obviamente eu tenho meu posicionamento. Mas da maneira como está, nós simplesmente vamos continuar sendo e cada vez mais o celeiro do mundo. Isso não é motivo de orgulho não, gente. Desculpa. Desculpa. Um país que tem potencial para ser muito mais do que isso, não deveria se contentar em ser, sabe, a despensa da casa dos outros. Uma despensa cheia de comida. Olha, enquanto isso, temos milhões de pessoas passando fome. O Brasil de volta ao mapa da fome, milhões e milhões de pessoas e famílias com insegurança alimentar. Então qual é o projeto, gente? Eu não estou falando necessariamente do governo Bolsonaro, estou falando de um projeto mundial, tá? Do qual o governo Temer, o governo Bolsonaro, e acredito que qualquer governo que continue depois dele vai continuar seguindo esse projeto. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, porque realmente está acontecendo. Pessoal, para esse vídeo, que fala sobre certos princípios e mecanismos do liberalismo e o funcionamento extremamente agressivo de sua mutação, ou seja, o neoliberalismo, eu recomendo algumas obras para vocês, tá? Tá aqui, vamos lá. Vamos lá. Adam Smith, A Riqueza das Nações, tá? Esse aqui é o livro 1,
A riqueza das nações, das causas do aprimoramento das forças produtivas do trabalho e a ordem segundo a qual sua produção é naturalmente distribuída entre as diversas categorias do povo. Esse é o livro 1, é um clássico, tá? Do liberalismo clássico. Na verdade, Adam, ele é um escocês e ele é considerado o pai do liberalismo, né? E eu tenho aqui o livro 2, também, A Riqueza das Nações, A Renda da Terra. Também, do próprio Adam Smith, eu também recomendo, na verdade, A Mão Invisível. Nesse livro, tá, ele fala acerca da espécie de uma força autorreguladora do mercado, né, que garantiria o funcionamento equilibrado dos mercados de dinheiro, no caso, o mercado especulativo mesmo, no mercado de bens e de serviços. Eu também sugiro a leitura aqui, ó, desse livro, Teoria Econômica Marxista, uma introdução, tá? Do autor Oswaldo Codiola e da editora Boitempo. Né? Aqui o autor ele vai buscar esclarecer para o leitor, né, o pensamento econômico de Karl Marx e principalmente quanto à crítica do liberalismo clássico, né? Crítica ao liberalismo clássico e os conceitos de acumulação de capital por meio do mais-valor, né? E a diferença do conceito entre trabalho e força de trabalho, né? E o conceito de salário. Então também vale a pena. Então vocês estão vendo que assim, aqui tem uma recomendação de livros, né, do pai do liberalismo e aqui um crítico ao liberalismo, para vocês entenderem e verem os dois lados. Pessoal, eu vou mostrar para vocês, né? São 4h31 da manhã, tá? Então tenham consideração com o amiguinho aqui, tá? 4h30 da manhã e eu tô gravando o vídeo para vocês. De assuntos realmente de um assunto muito atual. Então, deem essa força para o amiguinho, tá? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para vocês curtirem, deem um joinha, né? Compartilhem ou repassem, né, o link para os seus colegas, para os seus amigos e seus familiares. Peço também que quem não está inscrito, por favor, se inscreva no canal, acho que é importante, tá? E ative o sininho, porque eu não vou parar por aqui não, tá bom? São 4h32 agora, mas eu vou manter o gás, né? Se eu não puder gravar de manhã, vou tentar arrumar um espaço de madrugada, algum momento eu vou fazer, né? E sempre tentando trazer o conteúdo, né? Associando conteúdos, obviamente, teóricos, né? Com situações da realidade, da coisa que está acontecendo. Eu, por enquanto, não vou falar muito de cenário internacional, porque eu acho que a gente está vivendo uma situação muito importante, muito ímpar no nosso país, e eu acho que é o momento da gente olhar para o próprio umbigo, de ser um pouco egoísta mesmo. A palavra egoísmo é até um pouco feio de falar, mas da gente olhar para dentro. Então, pensem bem na questão do voto. Tá aí um projeto de uma pessoa que realmente falou que tem que ser assim, que vai ser assim, que vai tentar mandar isso para frente, né? E assim, eu não sei o pensamento de vocês, mas de fato, se essa situação segue, quem mais vai se prejudicar é aquele que não é elite. No momento em que você é um assalariado, e estou dizendo de você ainda ter sorte de ser um assalariado, quando muita gente já está na informalidade. Mas se você tem a sorte ainda de ser um assalariado, carteira assinada, com todos os benefícios, imagine vocês não terem a garantia da recomposição do poder de compra de vocês. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Todo primeiro dia útil, quando eu recebo, eu corro para o mercado. Não estou fazendo as fiscais do Sarney, agora naquela época de 80, não. Mas eu corro para o mercado. E aí eu sou uma pessoa muito organizada em relação a isso. Eu detesto geladeira vazia, eu tenho um pavor de despensa vazia. Eu fico em pânico com isso. Então eu corro ao mercado e vou encher minha geladeira, vou encher minha despensa. Logo em seguida agradeço e tal. E é isso. E vida que segue. Mas, gente, toda vez eu vou e levo a minha lista. E tá ficando cada vez mais difícil comprar toda a minha lista. Toda a lista que eu faço. Cada vez fica mais difícil de completar aquela lista. Porque as coisas estão muito caras. Você muda de marca, você pega uma coisa assim com uma marca que deixa mais a desejar. Você não compra mais o leite em pó, agora é uma coisa mais genérica. Você não compra mais... Sabe? Fica muito difícil. E a gente está tentando se ajustar, porque as coisas estão cada vez mais caras. Muito caras. Então, assim, um projeto nefasto desse,
independente se é no governo Bolsonaro, ou se é no governo Temer, ou se fosse no governo Lula, é uma coisa para repensar mesmo. E pessoal, fazendo a edição desse vídeo, eu me lembrei de uma situação muito específica também. E por isso eu estou fazendo essa inserção aqui, no meio da edição que eu estou fazendo agora do vídeo que eu vou lançar na plataforma. Eu falei dos trabalhadores o tempo todo. Esses trabalhadores que têm a sorte de ainda serem trabalhadores assalariados com carteira assinada. Mas esse tipo de projeto nefasto, esse tipo de projeto diabólico, sabe, do capitalismo neoliberal, e que nesse momento está sendo capitaneado, né, pelo ministro da Economia, que confirmou, gente, não é fake news de fechar a igreja, isso, aquilo, sabe, fake news que um lado da direita lança, que o lado da esquerda lança, e fica essa sem vergonhice de desinformação. Eu estou falando de uma situação que foi confirmada pelo ministro da Economia, de que existe de fato um projeto, um estudo, melhor dizendo, de desindexar, né, a recomposição salarial das pessoas do INPC, do índice de inflação, sabe? Do índice de inflação acumulado dos últimos 12 meses. Eu tenho falado do trabalhador esse tempo todo no vídeo, mas vocês já pararam para pensar no caso dos aposentados, dos pensionistas, pessoa idoso em si, cuja aposentadoria é irrisória, é vergonhoso. A pessoa trabalhou esse ano, todos esses anos, né? E isso, eu estou pensando também no meu caso como trabalhador amanhã. Eu sei que o meu caso é um tipo de previdência diferenciada, porque eu sou servidor. Mas todas essas pessoas que estão aí na batalha esse tempo todo, né, com a sorte de estarem na formalidade, o que vai ser delas amanhã? O que vai ser desse pessoal agora, né? Se realmente houver essa mudança de metodologia, como é que vai ser para os aposentados e pensionistas? Vocês pararam para pensar no custo de vida que só vem aumentando? Como é que um aposentado, como é que uma pessoa idosa, seja ela aposentada ou pensionista, que naturalmente carece de mais gastos, né, e atenção à saúde, com compra de remédios, plano de saúde, que é um escárnio, né? Como é que vai ser para esse pessoal essa mudança na recomposição do poder de compra dessas pessoas? Então, gente, olha, é uma situação que realmente você deve pensar. Se esse tipo de proposta fosse colocada em pauta num governo, né, ou num pretenso governo do espectro político de esquerda, eu também não teria meu voto. Sabe? Porque é uma coisa que vai afetar todo mundo. Todo mundo que, como eu falei, que não faz parte da elite, tá? Que não ganha com capital especulativo, que não explora a mão de obra dos outros dessa forma como, né, o capitalismo neoliberal tem feito aí a esmo. Mas assim, independente de qual espectro político fosse, ou de qual espectro político eu tivesse afinidade, um tipo de projeto desse já não teria meu voto. Então pensem bem, gente. Pensem muito bem. Porque é uma coisa que realmente vai afetar a vida de muita gente. Então é isso, gente. 4h35, estou exausto. Acho que dá pra ver na minha cara descansado. E eu vou me despedir de vocês aí, tá bom? Se cuidem e até a próxima.